Começando mais um Insight aqui na ACTV, eu sou o Flávio Siqueira e é muito bom estar de volta contigo nesse programa que se renova todos os sábados às 18h30 e que durante a semana fica estocado, assim como outros programas também, no site da ACTV. Então você pode recuperar o programa, assistir quando e onde quiser e indicar para alguém que você conheça. Durante toda a semana disponível, e aliás vários programas ficam disponíveis no site da ACTV. A gente sempre fala sobre situações da vida, sobre o que acontece com a gente, e que a gente não para pensar. Aliás, esse é um dos grandes males nossos. Às vezes eu olho para as pessoas caminhando nos grandes centros, nos aeroportos, nos shoppings, na vida, como se estivessem adormecidos. A gente não vê o mundo à nossa volta, a gente não vê as pessoas à nossa volta, a gente não se vê, a gente fica atrás de luzinhas, a gente fica atrás de propagandas, de sons, de entretenimento. Por isso que a indústria do entretenimento movimenta tanto dinheiro, porque a gente quer se entreter. E o entretenimento se tornou uma condição de alma. Nós andamos entretidos, nós andamos distraídos, nós andamos desatentos. E nos perdemos nisso, nos descaracterizamos. Nos desconectamos do que de fato é a nossa essência. E diante disso, todos os discursos, todos os apelos, todas as propostas, todas as ofertas se tornam interessantes, sedutoras, possíveis, viáveis para a gente. Por exemplo, a indústria eu falei do entretenimento agora, mas a publicidade se tornou tão presente no nosso dia a dia, e eu não estou aqui, entenda isso, tá? Publicidade pode ser boa, pode ser necessária, eu não estou falando mal da publicidade de maneira geral, mas e para onde ela tem caminhado e do quanto ela tem invadido as nossas almas? Não só a publicidade, isso aqui é só um exemplo. Outro dia eu estava num avião, a 9.000 metros de altura, lá em cima das nuvens, a cidade pequenininha lá embaixo, as pessoas no avião dormindo, já era começo de noite. E aí, de repente, a voz da comissária no alto-falante desperta alguns. E ela fala: senhores passageiros, eu quero dizer a vocês que o novo creme de mão hidratante tal é maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos distribuir panfletos e o hidratante de amostra grátis. E aí eu estava pensando, mas nem aqui, a 9.000 metros de altura, distante da Terra, eu escapei da publicidade que nos invade. São caminhos. Isso pode parecer completamente inofensivo, mas são caminhos, são propostas. Nós estamos sendo seduzidos o tempo todo e o quanto mais nós nos permitimos que assim seja, mais distraídos nós estamos. Mas não é só pela publicidade. O consumo, reflexo da publicidade, se tornou uma bandeira de vida num mundo que é conduzido, que é organizado, que é presidido pela economia, pelo poder econômico. Não é à toa que as bolsas de valores têm uma influência tão grande no andamento dos países, os juros dos bancos no dia a dia, na vida das pessoas. Quando o juro aumenta, pode ser 0, alguma coisa, como tem acontecido sucessivamente no Brasil, isso tem um impacto no consumo, na economia, na vida das pessoas muito maior do que a maioria enxerga no seu dia a dia. Porque enquanto você está exposto ou tem acesso ao consumo, como tanto se brada hoje, você não percebe que esse acesso se dá num carnezinho que te deixará refém de um banco, por exemplo, e fará com que você compre uma camisa, pagando em 10, em 15 suaves prestações embutidas e juros e impostos, que farão com que você se prenda, por exemplo, a um banco, e necessariamente e naturalmente se comprometa cada vez mais com esse estilo de vida sem reflexão, sem espaço, sem tempo, onde você começa a trabalhar de manhã e termina no fim do dia e pega um transporte público de longa duração, de má qualidade, ou mesmo no seu carro, com trânsitos horríveis nas grandes capitais. E onde é que vai ter o tempo para você? O tempo para pensar, o tempo para refletir, o tempo para maturar as suas experiências e conseguir projetar em cada uma delas significado. Esse é o ponto. Quando a gente começa a viver no automático e quando a gente se permite ser levado pelo fluxo, ser levado pela maré, ser levado pela maioria,
priorizando o consumo como estilo de vida, desatentos, desconectados, desvinculados, a gente perde o significado da vida. Porque, na realidade, eu acredito que cada acontecimento que lhe cerca, cada acontecimento, do menorzinho ao maior, não necessariamente trazem nenhuma carga, nenhum elemento de punição, ou de meritório, ou de culpa, não. Quem projeta sobre eles significado é o indivíduo que está vivendo aquela experiência. Tanto é que um acontecimento catastrófico, por exemplo, um tsunami, um terremoto, uma queda de avião que atinge grande parte de pessoas, projeta em cada uma delas, não só as que experimentam diretamente aquela experiência e depois conseguem sair dela, mas aqueles que, de alguma maneira, sentem o reflexo daquilo, familiares, por exemplo, que perdem entes queridos no acidente aéreo, por exemplo. Cada um vai experimentar aquilo de uma maneira diferente. Cada um vai emprestar aquilo um significado diferente. Isso não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado. Isso não quer dizer que um esteja entendendo e o outro não. Um pode processar aquilo como uma experiência de dor, de perda, de corte, de indignação, de inquietude, de maturação. E talvez seja necessário que se passe por aquele caminho naquele momento para que aquela pessoa cresça, evolua, melhora. Outros talvez passem com mais serenidade, com mais entendimento, com mais compreensão, com mais aceitação. Não resignação, mas aceitação. E isso também pode ser bom naquele momento, isso vai gerar um coração mais paciente, mais pacificado, mais enraizado em gratidão. De modo que cada experiência tem em si mesmo, naquele que experimenta, um significado específico. Mas à medida em que a gente vai perdendo o significado do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso cotidiano, das nossas relações, do nosso lazer, do nosso momento de descanso, daquilo que a gente gosta de fazer, isso naturalmente vai nos podando, vai nos fechando, para que a gente entenda de fato o significado de estar vivo. Porque o significado da vida não se dá necessariamente a partir de grandes insights e descobertas e iluminações. Mas o significado da vida se dá a partir dos significados que eu dou às pequenas coisas. O significado no bom dia, o significado no abraço, o significado no estar perto, em silêncio, o significado da perda, o significado da alegria, o significado da felicidade, o significado da dor e o significado do cotidiano. De acordar para ir trabalhar, de caminhar até algum lugar, de me alimentar, de respirar, de enxergar, de ver a vida, de lidar com o próximo, de sentir, de entender, de me aproximar, de criar vínculos e de cortar vínculos. Todos os dias, sem exceção, para todos, sem exceção. Feriados, fins de semana, madrugada, inclusive. Nós temos elementos na nossa vida que nos remetem a essa possibilidade de projetar significado. Mas como é que nós vamos fazer isso nessa vida corrida, onde as pessoas não têm tempo para dar bom dia? Você encontra um amigo ou uma amiga que você não vê há algum tempo? Vê se não é assim. E aí você fala, tudo bem, está sumido. A resposta vai ser quase sempre a mesma, é que eu estou sem tempo, a correria. E aí você vai ver, faça esse exame a começar de você. Aquilo que você chama de sem tempo, de correria, que te faz se movimentar tanto durante o dia, tem o quê de relevância na totalidade do que você despende de energia ao longo do dia? Você vai ver que, no mínimo, eu estou falando no mínimo, chutando baixo, 50% da energia que você consome, despende, e que vai te desgastar, e que vai te desfocar, e que vai te distrair ao longo do dia, é completamente desnecessária. A gente não sabe por que gasta tanta energia, como por exemplo, às vezes eu vejo isso, às vezes eu moro em Porto Alegre, aí eu estou no carro ali no trânsito, para alguém do lado, isso acontece em todos os lugares, não só em Porto Alegre. Esses dias mesmo, logo de manhã, eram 6 e pouco da manhã, tinha um cara no lado com o carro, com o som no último volume, ouvindo funk, e parado, e no celular, e o dia estava começando. E eu vendo aquele cara que talvez estava indo para o trabalho, não sei, imaginando que aquela música, aquela inquietude, aquela agilidade no celular, e dirigindo, e mudando de faixa, mudando de pista, já consumiu energia
que ele poderia estar projetando de outra maneira daqui a pouco no trabalho, com as pessoas que ele iam lidar, que ele vai lidar, e sem perceber que depois que chegar no trabalho, o estresse do trânsito, o estresse do elevador, o estresse do trabalho já desgastou e já fez com que ele perdesse um monte de energia. E sem energia a gente anda distraído. E sem energia a gente fica de mau humor. E sem energia a gente não presta atenção nas coisas. Como, sem prestar atenção, como irritado, como distraído, eu vou conseguir projetar significado? Você tem se perguntado qual o sentido das vidas? Deus me responde, mas eu peço e Deus me fala. Eu oro, eu rezo, eu busco, eu procuro pessoas sábias, eu leio livros e nada. É assim. Eu estou tentando, caminhando, me esforçando e nada. A vida parece sem sentido, parece difícil. Eu cada vez menos encontro motivação de fazer o que eu faço, de lidar com quem eu lido, de ser quem eu sou. Mas como? Qual motivação sem significado? Como andando tão distraído? Como perdendo tanta energia? Como caminhando pela vida? Como se isso fosse um processo automático, banal. Eu estou vivo porque eu nasci, eu estou vivo, eu não pedi para nascer, eu estou aqui. Eu fui para a escola, eu gosto do que eu gosto porque meu pai gostava, eu acredito no que eu acredito porque a minha mãe acreditava, minha avó. E aí eu fiz uma faculdade, porque me pareceu naquele momento mais legal. E aí, enfim, a faculdade me levou para o trabalho, e o trabalho, é claro que eu quero ser promovido. E para ser promovido eu preciso fazer determinados caminhos, e agora eu sou promovido, mas eu preciso ganhar mais. Eu preciso dar aos meus filhos aquilo que eu não tive, eu preciso garantir uma aposentadoria tranquila, e você vai. Para quê? Por quê? Para onde? Eu não estou aqui para lhe dar respostas prontas ou para dizer a você, siga para cá. E nem o caminho é lá. Na realidade, o caminho é aqui. E o dia que você entender isso, você vai parar. Vai se aquietar. Vai respirar. Vai se questionar. Até que ponto a tua distração tem lhe roubado a possibilidade natural de refletir, de projetar significado na sua caminhada. Não espere grandes acontecimentos, grandes sinais, grandes coisas, grandes iluminações. Não. A gente só consegue entender o real significado da vida quando a gente consegue projetar nas pequenas coisas do cotidiano o real significado que elas têm e que todas elas carregam como potencial e como possibilidade. Você só vai conseguir amar o próximo quando você amar a si mesmo, quando você amar os que estão perto. Você só vai conseguir amar o mundo quando você amar o teu amigo, a tua mulher, o teu filho, o teu marido. Você só vai conseguir ser relevante e entender de fato o que é necessário, para onde você está indo, quando antes de tudo, isso tudo fizer sentido aqui. E se projetar naquele que entende que o mais importante não é aquilo que você tem construído e aquilo que você tem tido, mas é aquilo que você tem sido. É o ser humano que você tem se transformado a partir dos significados que você tem projetado na sua caminhada. Então questione-se, até que ponto você anda desatento demais? Até que ponto você não está deixando de prestar atenção no caminho, mais do que o destino? O significado se encontra no caminho. Esteja no agora. Olhe para o caminho. E tudo vai ficar claro para você. Se você quiser saber mais sobre mim ou meu trabalho, sobre esses assuntos, no meu site, no blog, no flaviosiqueira.com, há vários textos e meios da gente se comunicar e mais sobre o meu novo livro, Mensagens que Chegam pela Manhã, com uma coletânea de textos e, enfim, como você pode fazer para adquirir o livro e tudo mais. A gente se fala na próxima semana, no programa inédito, e esse programa fica no site da CTV para você assistir quando quiser. Um grande beijo e até a próxima.